Bom dia, a graça e a paz do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11. A gente sabe o contexto aqui desse versículo que eu vou ler só um versículo aqui. E nós sabemos que o contexto é a ceia, né, o partir do pão. Então, no meio aqui das instruções para a igreja que o apóstolo Paulo está dando, né, pelo Espírito Santo, temos esse versículo 26 que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que venha. O contexto que eu vou falar hoje, eu gostaria de voltar um pouco aí também. Livro de Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pulando lá para o final, Apocalipse. Capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre sua cabeça coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E vamos voltar para o versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Depois disso vem o capítulo 5 nas nossas Bíblias, né? Onde o Senhor Jesus toma o livro da mão daquele que estava sentado e começa a desatar os selos, mostrando que Ele é Senhor sobre todas as coisas, né? Senhor dos senhores, Rei dos reis. Eu gostaria de falar para os irmãos, no momento do partir do pão, e os irmãos me perdoem,
porque de certa forma eu vou tocar aí numa situação que ela é melindrosa, é um vespeiro, né? E também, né, talvez eu traga aí alguma coisa que já está se acalmando de certa maneira, mas que eu acho que é importante a gente tentar falar no contexto do senhorio e da glória de Deus. Passamos agora por um período de eleições em que eu particularmente, e outros irmãos compartilham desse sentimento, né? E não sei se é muita coisa, mas eu posso dizer para os irmãos que me deixou muito preocupado. Muito preocupado. Porque eu creio que, na minha visão, irmãos, na maneira como eu enxergo, e nós temos uma oportunidade muito maravilhosa, domingo após domingo, de testemunharmos de Cristo, né? Partimos do pão em memória dele e fazemos isso até que ele venha, dando testemunho de que ele está vivo. Esse é o testemunho que damos, que Jesus Cristo, ele não permaneceu na morte, ele está vivo, né? Essa oportunidade que temos constantemente de falarmos do nosso Senhor, né? Essa oportunidade, mas eu creio que no contexto do que nós vivemos recentemente, a preocupação é essa, é que de repente, irmãos, parece que a igreja, e aí eu estou generalizando, e não é para um lado, é para todos os lados aí, a igreja, de certa maneira, ela criou para si bezerro de ouro. Pesado, porque a gente sabe a história do bezerro de ouro, a gente sabe o que aconteceu, né? Depois os irmãos leiam lá em Êxodo, capítulo 32, 33, 34, aquela situação que eles viviam, o que aconteceu, né? Só para nos lembrarmos. Moisés havia subido, né, para ficar ali com o Senhor e para receber as instruções do Senhor de como o povo ele iria se comportar, né? E como é que seria a vida desse povo que testemunharia nesse mundo do Deus vivo. E o povo, então, ele diz, olha, Moisés está demorando. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Pode ter morrido, pode ter desistido, pode ter feito, alguma coisa aconteceu. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de alguma coisa como os egípcios tinham. É lógico, lá na Bíblia eles não falam isso. Não está relatado que eles falaram isso. Mas eles sabiam. Eles conheciam os outros povos. Eles sabiam que os outros povos, eles tinham deuses, entre aspas, e com D minúsculo, né, os quais eles vinham, e no Egito era cheio de deuses, tinha Deus para tudo lá, e de onde eles haviam saído. Eles falaram, nós precisamos ver alguma coisa. A nossa fé, né, na verdade, o que não é fé, é porque quando você precisa ver, não é fé, né? Nós precisamos de alguma coisa aqui, palpável, que nós possamos tocar. E o povo então fala com Arão, Arão, faz para nós aí um bezerro de ouro, aí, um Deus, para que nós possamos, né, ter alguma coisa que nós possamos ver, porque esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. E a gente sabe a história, Arão, ele manda, né, então que as pessoas tragam lá os seus pingentes, os seus brincos, etc., de ouro, ele, né, produz daquilo um bezerro de ouro, e aquilo é totalmente desagradável a Deus. Os primeiros mandamentos, né, ali logo quando Deus dá a instrução para eles, em Êxodo capítulo 20, é que não terás outros deuses diante de mim, não farás obras de escultura. E é o primeiro pecado, a primeira coisa que eles fazem, e é tão grave isso, que Deus fala, eu vou destruir esse povo. Né? E trazendo isso para a nossa realidade, irmãos. Por que eu estou falando isso no momento do Partir do Pão? Como eu disse, é um momento em que nós nos assentamos aqui, domingo após domingo, e nós testemunhamos de que o nosso Deus está nos céus, de que Jesus Cristo é o Senhor da história, de que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E mais do que isso, nós fazemos isso até que Ele venha. Então nós, teoricamente, cremos que Ele virá para julgar esse mundo. Mas, irmãos, de repente, a nossa expectativa e esperança, ela se transformou em homens. Ela foi depositada sobre homens. Se este candidato perder, estamos perdidos. Se aquele candidato ganhar, não tem esperança para nós. O que nós vamos fazer? E nós nos ajuntamos domingo após domingo para testemunhar o quê? Porque
Porque nós deveríamos testemunhar de que Jesus Cristo é Senhor da nossa história e da história do universo. Isso aqui, irmãos, esse memorial, essa festa da qual nós participamos, ela testemunha, ou ela é um testemunho de que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Ele está sentado no trono. Ele tem nas suas mãos um livro. Ele está desatando os selos. Ele vai completar toda a história da humanidade da maneira como ele falou que seria. E nós, por um momento, e um momento que não foi muito breve, em alguns meses, né, já começou há algum tempo, nós, e eu estou falando, nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos, esse Senhor Jesus, ele está demorando demais. Esse mundo está muito complicado. Temos aí diante de nós uma situação que pode piorar. Então, como ele está demorando, vamos fazer um bezerro de ouro, alguma coisa que vai nos dar paz e tranquilidade, porque o bezerro de ouro é isso. É um Deus que vai à nossa frente, que nos dá paz, que nos dá tranquilidade. E aí, irmãos, a palavra de Deus diz que o povo, depois que o bezerro ficou pronto, ele se assentou para comer e depois ele se levantou para folgar. Sabe o que é esse folgar? É festejar, é rir, é se alegrar, porque agora tinha um bezerro na frente dele. Quase metade da população do Brasil, e eu diria muitos de nós, nesse momento estão insatisfeitos, estão tristes, estão preocupados. Uma grande parte está feliz, alegre, está aí, né, as coisas mudaram. Porque essa expectativa mundana, ela entrou na igreja e ela trouxe um prejuízo muito grande de situações que nós, aqui no nosso meio, graças a Deus, assim, não estou falando que nós somos melhores que ninguém não, irmãos, mas não houve uma situação mais complexa, mais complicada a respeito disso. Mas há irmãos que estão em disciplina, porque votaram nesse ou naquele candidato, porque fizeram isso aqui, irmãos. É um absurdo, mas no nosso coração, nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. O fulano, ele votou no Lula, então ele não serve. Ah, votou no Bolsonaro? Como é que você pode ter feito uma coisa dessa? Você não serve. Mas, irmãos, o Senhor, nosso Deus, está sentado num alto e sublime trono. Quando Isaías ele tem essa visão lá no Velho Testamento. Depois, quando João tem essa visão lá no finalzinho da história, né, já apontando para o final da nossa história, já nos nossos dias, né, se nós podemos dizer assim, é o mesmo Senhor assentado no trono. É o mesmo Senhor assentado no trono. Absolutamente nada ao longo da história abalou o Senhor estar assentado no trono, e se hoje os céus fossem abertos para nós, nós veríamos o Senhor assentado no trono. E aí o que a gente começa a pensar? Não, mas se a situação econômica mudar, se acontecer isso, irmãos, perdemos a capacidade de enxergar o Senhor. E aí nós estamos festejando o quê? Nós estamos testemunhando o quê nesse momento do Partir do Pão? Porque, digo para os irmãos, esse momento nos choca e nos sonda. O nosso coração, ele fica exposto diante de Deus, de muitas maneiras. Por isso a palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo e então coma. Porque quando você examina você mesmo, não é que você, né, é óbvio, nenhum de nós aqui pode dizer assim, não, eu estou totalmente apto, de uma maneira perfeita a participar desse momento, porque a minha vida é maravilhosamente santa, e nenhum de nós pode dizer isso, mas nós podemos dizer, eu não sou aquilo ainda que eu serei, porque o Senhor ele está trabalhando na minha vida. Eu ainda não cheguei lá, eu ainda não sou daquela maneira como eu acho que deveria ser, mas eu tenho sobre mim o sangue do nosso Senhor Jesus, que me purifica de todos os meus pecados, e tenho dentro de mim o Espírito Santo que está trabalhando efetivamente para me transformar à imagem de Cristo. Esse é o trabalho de Deus. E também nós deveríamos dizer, quando eu me assento com os meus irmãos no domingo,
Deve ser um testemunho que eu dou todos os dias da minha vida, de que não há outro Deus além do nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu fico pensando, e muito preocupado com isso, com certeza, mas também creio que o Senhor, Ele é poderoso, né? Porque se coisas como essas, elas são capazes de desviar nossa atenção quando nós estivermos diante de situações maiores. O que faremos? Será que, vendo os nossos irmãos próximos, nós que estamos aqui hoje, sendo mortos e perseguidos, se chegarmos a esse ponto, nós conseguiremos partir o pão? Porque pensem bem, irmãos, na época em que Paulo, Pedro, João, Tiago estavam nessa terra, né? Quem é que governava? Eles estavam sob o domínio de Nero, o Império Romano. Os candidatos que estavam aí são piores do que Nero. E você não vê uma vírgula na palavra de Deus dizendo para desrespeitar o governo, para ir para a porta de quartel, para fazer não sei o quê. Você não vê uma vírgula. Muito pelo contrário. Você vê, sede sujeito às autoridades. É isso que nós vemos na palavra de Deus. Como cidadãos, nós temos que fazer as nossas escolhas. Mas como igreja, irmãos, quando estamos testemunho da palavra de Deus, damos testemunho de Deus, o nosso testemunho é: aconteça o que acontecer, Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é Senhor, Ele é o Senhor. E Ele está sentado no trono. Ele tem nas suas mãos, eu repito, o livro, Ele está abrindo selos. Irmãos, acham que alguma coisa, o Senhor está abrindo os selos? Nossa, eu não contava com isso. Brasil 2022. Fui surpreendido. Não, irmãos. Está tudo contado, está tudo certo, está tudo bem seguro. Nossa. Atenção, irmãos. O testemunho que nós temos que dar aqui, que nós vamos dar domingo de manhã, quando nós nos assentamos juntos, deve ser o testemunho que nós damos todos os dias, irmãos. Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Por isso eu li esse versículo aqui, no partir do pão, e o Senhor cuidadosamente Ele coloca, né, que nós estamos fazendo isso e faremos isso até que Ele venha. Fala da morte, mas fala até que Ele venha. Uma pessoa que morreu, nós não esperamos mais. Esperamos nos encontrar com ela na eternidade, mas o Senhor disse até que venha. Ele virá, porque Ele venceu a morte. E Ele venceu a morte e venceu tudo, absolutamente tudo que está ao nosso redor, inclusive os governos mundanos, sobre os quais Ele tem absoluto poder. Desculpe, irmãos, falar sobre isso, né? Eu não estou aqui me dirigindo a um grupo e outro grupo, não. Eu estou me dirigindo aqui a todos os irmãos e irmãs, para que nós possamos tentar perceber, irmãos, o que nós estamos fazendo em dias como os que nós estamos vivendo. O testemunho que estamos dando, a maneira como nós estamos falando do nosso Senhor e a maneira como nós estamos vivendo, sabendo que o nosso Senhor é quem Ele é. Isso precisa ficar claro para nós. Eu cumpro com todas as minhas obrigações que eu tenho como cidadão. Mas, irmãos, eu sou cidadão celestial. Eu não estou aguardando que o mundo vai me dar paz e vai me dar tranquilidade. Porque é exatamente isso que eu ouvi de alguns irmãos. Se fulano ganhar, a igreja terá mais algum tempo de paz e de sossego. Se o fulano ganhar, ou se o outro ganhar, aí nós não vamos ter mais sossego, aí o Senhor vai voltar. Uai, se alguém vai ganhar e o Senhor vai voltar, eu quero votar nesse que vai ganhar, que o Senhor voltar, uai, é nesse que eu quero votar. Uai. Porque se o Senhor vai voltar por causa dele, então vamos todo mundo, vamos votar nele para ele ganhar mesmo.
Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Não é a terra que domina e rege sobre os céus, é o contrário. É os céus que dominam sobre a terra. E não importa quem esteja no governo, o Senhor vai voltar, o Senhor vai fazer a vontade dEle, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai permitir que você morra ou não. O Senhor vai fazer todas essas coisas porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E é o testemunho que nós damos. Nós fomos salvos. O inacreditável aconteceu conosco. Nós estávamos indo para o inferno e não tínhamos como pagar a nossa dívida. E o Senhor nos salvou de maneira poderosa, com uma salvação eterna, poderosa, imutável, inabalável. O que mais nós precisamos e o que mais nos falta? Absolutamente nada. Então, participemos desse momento, irmãos. Vamos diante do Senhor, sondar o nosso coração e falar: Senhor, eu quero voltar os meus olhos para Ti. Por um momento eu tirei os meus olhos do Senhor. E eu vi o quanto isso é triste, quanto isso é desagradável, quanto a minha alma fica agitada e abalada e abatida quando eu tiro os olhos do Senhor e coloco em qualquer pessoa ou situação deste mundo. Eu quero ter os meus olhos em Ti e permanecer inabalável. Porque o Senhor é um Deus cujo trono não pode ser abalado, usurpado, ninguém pode tomar o teu lugar, ninguém pode fazer absolutamente nada que o Senhor não permita que seja feito. E aí, irmãos, glória ao nome do nosso Salvador. Todos aqueles que têm crido em Jesus Cristo como Salvador, assim, poderoso, fiel, cheio de graça e de misericórdia, é convidado para participar desse momento. Se alguém no nosso meio ainda, alguma criança, algum adolescente, alguém que no nosso meio que ainda não fez uma opção por esse Deus Salvador e Redentor, é preciso pensar sobre isso, porque isso muda a sua história. Então participemos com muita alegria, irmãos, porque o nosso Redentor vive e em breve se manifestará sobre essa terra. Senhor, nós te damos graças, porque a Tua palavra, ela é verdade, Senhor. Os nossos olhos, às vezes, não conseguem ver, Senhor. E nós procuramos por coisas, Senhor, que nós podemos ver para nos agarrar a elas, Senhor. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe por isso, Senhor. Porque queremos agora ter os nossos olhos naquilo que é invisível para o mundo, Senhor. E com os olhos espirituais, Senhor, contemplarmos a Jesus Cristo exaltado, o Senhor, e assentado no trono, Senhor. O Senhor é o testemunho dessa mesa. Senhor, até que o Senhor venha, é porque o Senhor venceu a morte e vai voltar, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para dar testemunho disso. Glorioso seja o Teu nome. Bendito seja o nome do nosso Salvador. Nós estamos aqui para testemunhar de Jesus Cristo vivo, um Rei que venceu a morte e que voltará um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos incluído nessa salvação, por ter aberto os nossos olhos, Senhor, para que víssemos, Senhor, o quão inadequado éramos, Senhor. Senhor, para que hoje, Senhor, possamos ver sobre o quão adequado o Senhor é. Senhor, e em Ti temos salvação eterna. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Vamos lá.